seja bem-vindo! O meu nome é Luana e este é o canal Estante de Caixote. Canal em que compartilho um pouco das minhas leituras de ficção, de poesia e de obras literárias em geral. E se você, assim como eu, é um amante da literatura, então você está no canal certo. Se você já é inscrito no canal, meu muito obrigada com todo carinho. Se você ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscreva agora para não perder nenhum conteúdo. Se você curtir esse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e enviar para os amigos, porque assim você faz nosso canal crescer muito e esse vídeo chegar em mais pessoas interessadas. Então vamos lá, mãos à obra! E a obra que nós falaremos hoje é... essa obra aqui, A Morte do Adivinho, né? No original, The Countryman Dies, do Rudolf Fischer. Eu queria mencionar que essa obra, eu vi, né, uma indicação lá no Impressões de Maria, que é um canal muito interessante, muito importante também, sobre divulgação de obras literárias com foco em gênero e raça. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais de Impressões de Maria, que é a nossa chefona, vai lá, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem as indicações dela. Então vamos lá, essa obra do Rudolf Fischer, né, é uma obra muito importante. O Rudolf Fischer, ele foi um estudioso das artes e da biologia lá na Universidade de Brown. Ele nasceu em Washington e ele também estudou medicina em Harvard. E esse livro é o primeiro livro de suspense e mistério escrito por um afro-americano, e ele marcou, né, esse período do renascimento do Harlem, que foi um período ali logo após a Primeira Guerra Mundial, em que aconteceu um aumento da população negra nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos. E o renascimento do Harlem envolveu toda essa lapidação da potência artística negra, né, envolvendo o orgulho da raça, envolvendo as expressões artísticas, literárias, musicais. Então foi um período efervescente ali, e que o Rudolf Fischer estava lá e presenteou a gente com esse romance. Esse romance foi publicado pela HarperCollins. Ele tem a tradução do João Souza e ele faz parte desse selo, que é o selo Clube do Crime, da HarperCollins, que é um selo de uma coleção que retoma várias obras de suspense e de mistério pouco conhecidas ou inéditas no Brasil, né? Então essa é a primeira obra dessa coleção, Clube do Crime, e é uma obra que está muito bonita. Olha, vocês podem ver essa capa. Essa capa, o projeto de capa é feito pela Giovanna Cianelli, junto com a Illustrarte, e tá muito bonito, né? Muito caprichado, é uma edição de luxo da HarperCollins, foi lançada esse ano. E também tem esse projeto, né, dessa outra capa aqui por dentro. Então é um livro muito, muito bem feito, assim, edição de luxo. Eu particularmente, eu gosto de livros que se arreganham assim, né? Porque esse livro, por exemplo, eu não consigo ler deitada. Tipo, eu deito, só curiosidade. Eu deito e eu posso ficar assim com ele e tal. É bom para ler sentadinho, assim, mas se você estiver na cama já não tem muito jeito de ler. Mas é isso, é essa edição de luxo. Nada mais a declarar. Eu acho que isso faz parte do livro ser capa dura, né? Essa ideia do livro de capa dura, que retoma também essa ideia do tempo, né? Onde que foi publicado esse livro. Então era mais comum esses livros serem de capa dura. Então isso também remete a essa originalidade do projeto. Então coisa fina, coisa chique, coisa rara. E esse livro, como diz o título, né? A Morte do Adivinho, é sobre a morte desse adivinho, que é o Frimbo, né? Que ele é encontrado morto, com uma pancada na cabeça e com um lenço enfiado na garganta. E aí, além do livro ser, né, gerar em torno desse suspense, desse mistério da morte do Frimbo, o livro também é muito cômico. Então você às vezes se perde, assim. Tiveram algumas horas que eu ficava assim, nossa, eu tô rindo, mas
é algo sério que está acontecendo, né? Uma investigação criminal, mas tem todo esse teor de humor, assim, que alguns personagens que levam, né, o romance nessa direção, assim. E o livro é muito bem escrito, muito bem pensado, assim, a maneira como vai se construindo a história, né? Os personagens principais, né? Além do Frimbo, que é o adivinho, que é um rei africano que vai para os Estados Unidos para aprender um pouco do conhecimento ocidental, né? E ele acaba ficando muito famoso no Harlem, então muitas pessoas procuram ele e ele é uma pessoa excêntrica, assim, rico, tem de tudo e traz toda essa aura mística mesmo para dentro do romance. E todos os personagens do romance são negros, e isso é muito interessante, são negros e homens, né? Então a maioria do protagonismo gira em torno dos homens, assim. Então só mais pro finalzinho que a gente vai ver a aparição, né, das mulheres. Então as mulheres ficam em segundo plano, assim, e tudo gira em torno dos homens, né? Do Dart, que é o detetive que investiga a morte do Fringo e que acaba investigando a morte do Fringo junto com o Dr. Archer, que é um médico, que eu acho que é o alter ego do Rudolph Fischer, né? Que também estudou medicina. Então, o romance ele traz descrições do funcionamento dessas investigações e todas essas conjecturas, né, sobre eu acho que ainda tá com essa linguagem um pouco ali dos anos 20, 30, mas já é algo excepcional pro tempo. Então, a maneira como eles vão investigar ali, as impressões digitais, a maneira como que o próprio médico também constrói uma hipótese acerca da morte do Frimbo, que leva a gente para uma outra direção que não é o que realmente acontece, né? Que no final a gente fica assim, teve tipo, o romance tem 3 viradas, né? Tem uma virada que é quando alguma coisa acontece, que eu não queria falar, porque senão eu vou dar spoiler. Eu acho que é um filme de investigação. É um filme, olha, é um filme, porque tem muita ação, então eu fiquei tipo, com as imagens na minha cabeça, eu acho que até sonhei um pouco. Mas é um romance que leva a gente para esse lugar, né? De construir uma hipótese junto com o Dr. Archer, que é o médico, e o detetive, né? E no final essa hipótese ser totalmente destruída, assim, a coisa ser um pouco mais comum do que a gente imagina. Então, tipo, a gente fica pensando assim, nossa, é toda uma mirabolância, né, que é colocada em torno da morte e da motivação da morte, mas na real o final é muito interessante. E aí, primeiro você, o quê? E aí depois você, o quê? E aí acaba o romance. Eu achei muito interessante. Tem alguns personagens que são personagens mais caricatos, assim como o Bubber Brown, que é um personagem que ele é muito importante. Ele é caricato porque ele é engraçadão, assim, ele tem muitas tiradas, assim, ele faz dupla com o Jinx, né? E o Jinx é todo cabrunco, é todo fechadão, e o Bubber Brown ele vem nesse oposto, brincalhão, e tem várias tiradas. Então é todo esse universo também do cômico do afro-americano dos anos 20, 30 ali no Harlem, né? Então o livro ele traz esse contexto social do Harlem, esse contexto das noites, esse contexto, né, dos jogos, dos bares, toda essa trama envolvendo esses homens que vivem essa noite. E é um romance muito interessante que gira em torno desse Frimbo, que foi um rei africano, né? Então, o livro, embora ele seja escrito por um homem negro e ele tenha personagens, todos os personagens sejam negros, eu acho que a questão da raça ela é colocada de forma quase que natural, né? Tipo, o livro está falando de um contexto que é o Harlem, tem uma efervescência negra ali nos anos 20 e 30, então não teria como ser diferente, né? Então, a questão da raça, ela vem é, ela vem de uma forma, ela performa de um jeito
muito natural, assim. Então a gente, na verdade, a gente se pega às vezes impressionado porque todos os livros de ficção, né, a gente sempre imagina um detetive branco, né, o Sherlock Holmes, por exemplo. Então a gente sempre imagina esses personagens ali que estão envoltos na investigação como sendo brancos, e aí o Rudolph vem com essas descrições, e a gente vai desconstruindo, desmontando essa ideia do investigador branco, por exemplo. E é isso, vale muito a pena ler essa obra. É muito interessante, é muito cômico, e você consegue, como a tradução também é boa, e como fala de um contexto também que é negro, que é interno nosso, às vezes a gente consegue sacar as piadas, assim, e é bem legal ver como que isso é retratado de forma espontânea e natural pelo Rudolph, e que tem toda essa bagagem, né, de ter estudado medicina, então ele domina essa linguagem da medicina, e esse personagem principal também sendo um rei africano, mesmo como tendo ali um pouco de mística, né? Eu acho que a retratação desse rei africano, a gente pode analisar ela de algumas formas, né? Porque ele é retratado como. Ele tem um certo amargor, assim, pelo destino dele, e ele tá obcecado. Ele é narrado como alguém obcecado, alguém também meio solitário. E isso parte da visão desse narrador, que é esse narrador em terceira pessoa, né? Então, que conhece, que sabe tudo, que vê tudo de fora. Então, e que narra pra gente como que ele mesmo tá vendo esse Frimbo, né? E essa ideia do narrador em terceira pessoa acerca do Frimbo, ela bate muito com a ideia do Archer, né? Que é o médico que acompanha o Dart, que é o detetive, nessa investigação. Então, o Archer, ele cria toda uma concepção, porque ele fica realmente obcecado com essa imagem do Frimbo e com as coisas que o Frimbo tem e faz, né? E com os conhecimentos que ele domina, e entra numa oposição com o Frimbo, né? Ou seja, o médico ali com a razão, e se opondo, discutindo, debatendo com o Frimbo que que tá numa linha tênue, assim, porque ele não é totalmente místico. Ele é místico, mas parece que tem um embasamento também cultural, né? Do porquê que ele faz aquilo. Então ele não faz aquilo como se ele fosse um charlatão, sabe? Ele não é um charlatão, ele realmente criou uma base filosófica para explicar o que ele faz para adivinhar e para conhecer as pessoas. E a gente vai entender que, na verdade, essa adivinhação que o Frimbo faz conhecimento, né, do sujeito, do humano, é saber observar, saber, com poucos elementos ali do sujeito, você já entender o que se passa com ele, né? Fora que o Harlem também ali, dentro desse contexto que é narrado aqui, parece um ovo, assim, né? Sabe quando a gente diz que o Rio de Janeiro é um ovo, porque a gente sempre acaba esbarrando com alguém mais de uma vez, e a gente acaba encontrando uma pessoa que a gente conheceu. Então, o Harlem é narrado como esse local também onde as notícias correm rápido e as coisas espalham. E o Frimbo é muito sagaz, ele é um estudioso, ele vive ali a sua vida, e ele acaba se dando bem em auxiliar e orientar as pessoas que vão até ele. E aí o final é muito surpreendente, tem dois plot twists, tem uma virada. Primeiro tem uma virada que a gente fica, oi, o quê? Depois tem um plot, e aí acaba com esse último plot, que é quando a gente desvenda, a gente entende o que aconteceu. E é muito legal porque toda essa conjectura do Dr. Archer vai levando a gente a crer que é aquilo que aconteceu. Mas, na verdade,
o que acontece e o que aconteceu, a motivação para o crime, né, é algo muito mais comum. Então, acaba se revelando esse cotidiano, essa motivação que é passional e que é muito mais comum do que a gente imagina, não é tão excêntrico assim, né? As últimas consequências dos atos humanos. Então é isso, A Morte da Juvinho, HarperCollins, chiquérrima, edição de luxo. Eu consegui uma promoção, então eu não paguei tão caro, mas mesmo assim não tá tão caro esse livro. Tá um preço bom, porque é um livro para você ter ali na sua estante, ó, bem bonito, ó. Chique, hein? A Morte do Adivinho, uma coleção. Quem sabe aí, né, HarperCollins não me manda o restante da coleção, que eu gostaria muito de ler e fazer outras resenhas. É isso, pessoal. Leiam A Morte do Adivinho, essa edição que já virou clássico aqui no Brasil pela HarperCollins. Fiquem aí com a capa desse livro maravilhoso de investigação criminal de primeira. People make mistakes. E alguns lápis vêm com borracha na ponta porque nós cometemos erros. E esse é o espaço do canal em que eu reservei para pedir desculpas pelos possíveis erros que eu venha cometer. No último vídeo eu falei que faz 20 anos desde a promulgação da Lei de Cotas, e isso é um erro. A Lei de Cotas foi promulgada em 2012, a Lei 12.711/12, que institucionaliza e sanciona a reserva de 50% de vagas em institutos e universidades federais para pessoas, estudantes de escola pública, pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência acessarem um ensino gratuito e de qualidade. A lei, que esse ano fez 11 anos, sofreu algumas modificações esse ano. Dentre elas, foi a redução do per capita salarial, então pessoas com até um salário mínimo agora podem participar da reserva de vagas. Outro quesito que mudou foi o critério para o preenchimento das vagas. Os estudantes agora vão concorrer em ampla concorrência e só se a nota deles não chegar no corte é que as vagas das cotas serão utilizadas. Ainda tem o estímulo, né, da obrigatoriedade da reserva de vagas na pós-graduação. Também foram incluídas agora os quilombolas dentro da reserva de vagas. Então, é uma lei que a cada 10 anos ela é revisada e modificada, e ela já deixa aqui na nossa sociedade, né, no nosso contemporâneo, ela já dá mostras de resultados muito valiosos para a educação, para a ciência e para a sociedade como um todo, nossa sociedade brasileira. É isso, pessoal. Se você chegou até aqui, eu gostaria de agradecer imensamente. Curta, compartilhe, comente, porque esse vídeo é seu, é meu, é nosso. Um beijo e até a próxima!